Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 6 de julho de 2021. Antes, porém, deixe o seu like no final, comente, compartilhe e, se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho. Provérbios, capítulo 18, versículos 16 a 18. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. Salmo, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Atos, capítulo 24, versículos 1 a 27. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens?
Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E todos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 18 a 55. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Kenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jami e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza.
Estes foram os filhos de Jerameel. E Sesã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jará, seu servo. Ele deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã. E Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau. E Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Eles. E Eles gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai. E Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias. E Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tapua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zura. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz Arã, a Moza e a Gazez. E Arã gerou Gazez. E Arã gerou a Gazez, e foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe, pai de Madimana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aoré e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e metade dos Maatitas, dos Manaatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3, versículos de 1 a 24. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron, o primogênito, Aminon, de Ainoã, a Gisraelita, o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, o quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias, de Abital, o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia e Zobabe, e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas de Itamar, irmã deles.
E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Jeosafá, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acás, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. E os filhos de Josias foram o primogênito, Joanã, o segundo, Jeoiaquim, o terceiro, Zedequias, o quarto, Salum. E os filhos de Jeoiaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, sua irmã. E Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jusabe-Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atos e Igeal, e Bariá, e Nearias, e Safate. 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão. 3. E os filhos de Eolinai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías, Anani. 7. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zorotitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisrael, Isma e Idibas. E era o nome de sua irmã Hazelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. A Deus toda honra e toda glória. Encerramos a leitura do dia 6 de julho de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família, em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 7 de julho, se Deus nos permitir. Fique na paz.